Boa. Bom, pessoal, estou aqui novamente na Planeta Marinho, do lado do Antônio Freitas. Tudo bem, Vini? Tudo bem, pessoal? Joia, obrigado por receber a gente novamente, porque a gente veio falar novamente de animais diferenciados. Eu que agradeço a visita, Vini. Agradeço a sua audiência também. O pessoal adora seus Que vídeos. bom que vocês gostam dos vídeos, pessoal. A gente tenta Muito passar legal. informação para que vocês fiquem um pouco melhor orientados. E o telefone está tocando. Não é muito comum ver em todo tipo de loja, mas cada vez mais se encontram espécies diferentes desse peixe nas lojas de aquarismo no Brasil, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os borboletas, pessoal, tá? Não são peixes muito fáceis de manter, a maioria deles, tem um ou outro que está um pouquinho mais tranquilo de manter, mas se você conseguir manter ele no seu aquário, se alimentando bem e sem muito estresse, são peixes que são muito bonitos de se ter. Antônio, antes da gente falar sobre mais detalhes sobre o peixe, você não indica para o iniciante um peixe Não, desse? ó, iniciantes, talvez uma ou duas espécies, Vini. Tá? Não recomendaria a maioria desses peixes para quem está começando no aquarismo, para quem ainda não sabe como alimentar esses peixes adequadamente. Que essa é a grande dificuldade, a A alimentação. maior dificuldade da maioria deles é a alimentação. A maioria dos borboletas não pega ração e se pegar é quase um milagre, vamos dizer assim. Tá? É muito, muito difícil. Mas só se você fazer um mandarim comer ração do que algumas espécies de borboletas comerem ração. Mas é possível. É possível, mas mesmo a ração ela não vai entregar tudo para eles. Entendi. Então não adianta você só dar ração, pessoal. Além de ração, você vai precisar também dar alimento fresco para eles. E nessa categoria de alimentos frescos, o que você indica? Vocês podem dar vongole, o importante é que tem que comprar o vongole fresco, na casca, tá? O vongole fechadinho. Vocês vão encontrar talvez em algumas feiras como vongole mesmo, ou como marisco. Não sei, em alguns lugares vendem como marisco, outro como vongole. O importante é você comprar fresco e pode congelar em casa. Entendi. Tá? Não compra ele já, por exemplo, descascado, porque não vai servir. O peixe ele tem o instinto de ficar beliscando alguma coisa, então ele precisa que o vongole esteja na casquinha para ele ir lá e ficar beliscando. Inclusive é uma das técnicas que dá para fazer para ele comer outro tipo de alimento, ou ração, ou o próprio alimento da Tropical, aquele que é em gel, o pessoal dá para colocar dentro. Coloca dentro da casquinha. Isso. Então dá para fazer algumas técnicas para você incentivar o peixe a comer algo além do vongole também. Você pode dar também camarão picado para eles adoram. Às vezes não são todos que pegam também. Muitos vão comer epitáceas, tá? Isso é bem legal, então é um controle natural que você tem de epitácia. E alguns, tá, podem ou não aceitar, por exemplo, artêmia. Certo. A maioria aceita, tá? Mas você pode dar artêmia também, no caso, artêmia enriquecida. A gente já fez um vídeo explicando como explicar, o Vini vai colocar no card aqui em cima. Ó, Muito bacana. Tô ficando profissional nisso. Tá pessoal. mesmo. Então, primeira dica, não somente ração. Mesmo que ele coma só ração, Sim. variar a alimentação dele. A gente tem que pensar que a ração, as boas rações, elas foram desenvolvidas para tentar suprir a necessidade nutricional de uma gama bem ampla de peixes. Mas os borboletas eles precisam, às vezes, de outro tipo de alimento. Alguns borboletas da natureza, por exemplo, só comem pólipo de coral. Então, esses borboletas talvez seja mais difícil de você fazer comer outra coisa. Entendi. Então, você tem que saber mais ou menos o peixe que você vai pegar. Aqui na Planeta Marinho, vocês podem ter certeza que a gente sempre vai indicar qual o tipo de alimento adequado, né, o ideal para cada tipo de peixe. Principalmente os borboletas. Se é um peixe mais difícil de alimentar, se é um peixe menos difícil de alimentar, se é muito fácil de alimentar. Alguns são bem fáceis de alimentar, tá? Sim. Tem que deixar claro também. Mas são bem poucos que são fáceis de alimentar nessa família. Certo. A realidade, isso aí, você vai talvez concordar comigo, é que se perde muito esse peixe nos aquários, né? Sim, mas principalmente por falta de informação, tá? Às vezes, ou o lojista não orientou adequadamente o aquarista, às vezes o próprio aquarista não perguntou nada para o lojista, foi lá, comprou o peixe, sem saber mais. Então, pessoal, sempre busquem informação. A maior quantidade de informação possível. Tem que aprender a filtrar, porque tem muita informação que também é incorreta na internet hoje em dia, mas busquem fontes confiáveis de informação. Isso é muito importante, pessoal. Bacana. Bom, vamos lá. Que peixe é esse? Por que esse nome? Qual que é a característica principal dele? Olha, sendo bem sincero, eu não sei porque chamaram de peixes borboletas. Talvez pelas cores muito variadas. Sim. Eles têm cores muito diferentes. Verdade. Tá? Talvez sejam um dos peixes os que têm mais variedade de cores. Eles, os anjos, acho que são os que têm mais variedade de cores na natureza.
Então talvez por isso que chamam de peixe borboleta. A maioria deles, para não falar todos, são peixes que têm um bico bem característico. Alguns têm um biquinho bem fininho, tá? Que esses geralmente são mais especializados em comer ectáceas, em comer alguns pólipos de coral, esse tipo de coisa. Então eles evoluíram para que esse bico chegue aonde eles precisam achar o alimento. Uma coisa importante também, que eu esqueci de falar, pessoal, eles também comem microvida, tá? Então, por exemplo, anfípodes, copépodes, isópodes, tudo isso faz parte também da alimentação deles. Uma outra vantagem de ter esse bico. Uma outra vantagem. Então, se você tiver um refúgio no seu aquário, tá, um aquário bem maturado, a chance desse peixe para frente é muito maior. Tá? Importante também, quer ter um peixe desse? Não põe no aquário com menos de 8 a 10 meses de vida. Tá? Tirando 2 ou 3 espécies aí que são bem tranquilas de manter, a maioria coloca num aquário já mais maturado. Bacana. Tá? Eu vejo muita gente também procurando, principalmente uma espécie em específico, que é o Copper Band. Sim, com certeza acho que é o mais popular. O borboleta Copper Band é um dos mais conhecidos. Ele é muito utilizado para comer ectácea, tá? Só que nem sempre esse peixe está comendo ectácea. Então isso é importante também. Aqui na Planeta Marinho a gente tenta treinar todos que a gente tem para sair daqui comendo eptácea pelo menos, né? Legal. Eu tenho até agora, estou deixando aqui crescer epitáceas aqui no aquáriozinho justamente para isso. Alguns peixes é bom que tenha esse tipo de alimento para ele se alimentar. E claro que cedo ou mais tarde ele vai acabar com esse alimento do aquário, Sim. Então você tem que ter sempre uma alternativa. É por isso que você tem que fornecer a maior gama de alimentos possíveis para esse tipo de peixe, tá? Eles precisam de uma alimentação muito variada. Se estiver comendo flocos ou ração em grãos, dificilmente vai pegar. Mas se estiver comendo flocos, ótimo. Mas não deixe de dar então alimento fresco, que seria vongole, camarão, artemia enriquecida. Se possível, o alimento em gel também, que se assemelha muito a um alimento fresco, é muito parecido. Legal. Tentar... Artemia enriquecida é bom porque eles gostam de caçar os bichinhos, né? E, se possível, ter um refúgio com bastante área para você criar microvida ali, né? Então, para você ter uma grande criação de isópodes e copépodes e anfípodes também, que eles adoram comer esses bichinhos das frestas das rochas, senão é que eles ficam caçando nas rochas o dia inteiro, pessoal. Bacana. Então já tem 2 informações legais aí, a parte de alimentação, bacana. Agora você disse que eles podem comer corais. Sim, essa é uma desvantagem dos borboletas, pessoal. A grande vasta maioria dos peixes borboletas comem corais. Eles vivem de comer corais, tá? Na natureza. Você pode colocar no aquário, pode ser que ele nunca belisque um coral e pode ser que ele comece a beliscar na semana seguinte. Entendi. Então, incluindo esses 3 que você falou que são os mais simples, que eu até gostaria de saber quais são. Desses que são mais simples, tem um deles que é conhecido por ser reef safe. Mas vamos lembrar, pessoal, peixe que a gente fala que é reef safe é que ele é potencialmente reef safe. Hoje a gente sabe que até alguns tangues podem acabar beliscando corais. É verdade. Então, peixe reef safe mesmo hoje em dia, Vini, só se ele estiver morto. Sim. Não tem 100%, né? Mas tem alguns borboletas que têm mais incidência de pegar corais do que outros. Por exemplo, se você pegar um Yellow Pyramid Butterfly, o Vini vai colocar provavelmente a imagem dele aí para mostrar para vocês, que é um peixe muito bonito. Muito. É um peixe bem resistente, come ração com facilidade e normalmente não pega coral. Então esse é um peixe legal. A dificuldade dele, ele não pode ser colocado em aquário pequeno. Na verdade, eu não colocaria um borboleta em aquário menor que 250, 300 litros de forma alguma. Tá? Mas esse principalmente é um peixe que cresce bastante, então ele precisa de um aquário grande, tá? Para crescer e também para se sentir bem, poder nadar à vontade. Então, o pirâmide é um deles. O pirâmide é um deles. Aí vamos colocar um outro peixe fácil também de manter, o Raccoon Butterfly, também o Vini vai colocar a imagem dele aí. É um peixe que normalmente come ração com facilidade. O Auriga Butterfly, por exemplo, que é difícil você encontrar dele hoje em dia, mas ele vinha bastante antigamente, era um peixe também que comia ração com facilidade. Não era tão difícil você dar ração para esse peixe. Mas se você quiser manter esse peixe vivo por muito tempo no seu aquário, não adianta você dar só ração. Mesmo esses, não adianta só dar ração. Você tem que variar a alimentação deles. Então é um peixe que dá trabalho ter, pessoal. Não recomendo que todo mundo compre, mas quem quiser ter, se informe, crie o ambiente adequado para ele e são lindos, tá? Sim. Aí tem alguns peixes desses, Vini, que são muito difíceis de manter, tá? Se você pegar, por exemplo, a gente tem o Arabian Butterfly. O Vini também vai colocar o vídeo dele aí. É um peixe bem difícil de manter. Não é fácil, tá? Ele normalmente vai comer só pólipos de corais
E aí você vai ficar um pouco limitado. Ou você vai colocar coral ali para ele comer, e eu conheço alguns aquaristas que fazem isso. Caramba. Né? Ou então você talvez pode ser que perca esse peixe. Um outro peixe também que normalmente na natureza você encontra com certa abundância onde ele é encontrado, mas que no começo ele é difícil, mas se ele estiver comendo ração depois ele vai bem, é um peixe do Mar Vermelho, é o borboleta semilarvatus, pessoal. O Vini vai colocar uma foto dele, esse é um borboleta que você encontra no Mar Vermelho só. Ele é difícil de chegar no Brasil, não é sempre que vem. Ele é lindo, é um dos peixes mais bonitos que você vai ter para o aquarismo. Mas é um peixe, como eu falei, como a maioria dos borboletas, é um peixe difícil de manter, não é um peixe fácil. No começo ele é mais difícil, depois ele fica numa dificuldade média, depois que está ambientado no aquário, ele vai bem. Tá? Vamos falar do Copper Band também. Muita gente vai perguntar, pô, mas e o Copper Band? A gente não falou ainda. É o mais popular, eu acho que é o peixe mais popular dos borboletas, né? O Copper Band, pessoal, ele é um peixe que é potencialmente reef safe. Normalmente ele não come, não ataca corais, normalmente, embora o que possa acontecer. Eu vejo muita gente também preocupado deles atacarem tridáquinas. Normalmente isso não acontece também, mas pode acontecer, tá? Ele é um peixe que tem uma certa... Não vou dizer que ele faz parte dos fáceis, tá, de manter, mas vou colocar ele na categoria dos médios, porque é um peixe que come normalmente vongole com uma facilidade tremenda, tá? Então você tem um alimento para conseguir dar para ele com uma certa facilidade, que seria o vongole. Aí tem um enriquecido, ele também pega, ele vai ficar caçando no aquário o dia inteiro. Então até você conseguir talvez dar outro tipo de alimento para ele, ele vai comer esse. Importante, é um dos peixes mais difíceis de aceitar a ração que tem no mercado, pessoal. Tem que tomar cuidado com quem vende esse peixe falando que está comendo ração. Se falou que está, pede para ver, porque não é comum um peixe desse pegar ração. É muito, muito, muito difícil um Copper Band pegar ração. Então, não é impossível, tá? Eu já vi alguns, ao longo de, sei lá, 22 anos de aquarismo, eu acho que eu vi 10 Copper Bands que comiam ração. 10 em 22 anos. Sim. E normalmente eles chamam muita atenção, então não leve isso como, né, achando que se algum está comendo, o que você vai comprar vai comer também. O importante vai comprar um peixe desse, saiba que você vai ter que, mesmo que você queira treinar ele para comer ração, e é possível, você, por exemplo, pode usar o alimento em gel da Tropical para colocar na conchinha de vongole, depois que ele já está acostumado a comer vongole, ele vai beliscar ali, ele vai comer, então é uma forma diferente de você dar esse alimento para ele. Você pode colocar no meio desse alimento em gel, se você quiser enriquecer, você pode colocar algum produto para enriquecer, como o da Siquem, o Vitality da Siquem. Então é possível que você melhore ainda mais a alimentação desse peixe. Mas vale lembrar, é um peixe que no começo não vai aceitar ração. Se algum lugar estiver vendendo falando que está comendo ração, peça para ver o peixe comendo ração. Se estiver comendo ração, pega, porque é raríssimo isso acontecer. Bacana demais. Agora, Antônio, é muito comum um aquarista me falar assim, pô, eu tenho um peixe palhaço que está 9 anos no meu aquário, o outro um elotang que está comigo há 5 anos, mas esse tipo de peixe a gente não escuta muito. Justamente por essa dificuldade em você variar a alimentação dele. Tá? São peixes que têm uma necessidade nutricional diferente. É que nem alguns anjos. Alguns anjos são difíceis de alimentar, eles podem estar comendo ração, pode estar se alimentando bem do que você está oferecendo para ele, mas às vezes tem que estar faltando alguma coisa. Então, esses peixes precisam que você varie bastante a alimentação. Alimento fresco para eles, pessoal, é indispensável, então, precisa dar. O compromisso do aquarista com esse peixe é muito maior. Tem que comprar alimento fresco para fornecer para um peixe borboleta. Você quer manter esse peixe por muito tempo no seu aquário? Tem que fazer isso, pessoal. Não tem como dourar a pílula nisso daqui. Tá? É melhor que vocês saibam o trabalho que vai dar, e sabendo o trabalho fica mais fácil, até porque não dá tanto trabalho. Dar vongole é fácil, pessoal. Você compra ele fresco, congela em casa e vai dar lá 2, 3 por dia para os peixes. Detalhe, não é só o Copper Band ou outros peixes, borboletas que vão comer o vongole, todos os seus peixes vão comer vongole também. Então, na verdade, é uma técnica de alimentação que seria bom vocês oferecerem para todos os peixes, além da ração em flocos, tá? Isso, quanto mais vocês variarem a alimentação do peixe, melhor. Tá? Alimentação em flocos, alimentação em grão ou em gel, ou qualquer tipo de alimentação industrializada, a gente tem que lembrar que, por melhor que seja, a melhor qualidade do mundo, ela foi feita para tentar agradar a capacidade nutricional, a necessidade nutricional de uma gama variada de peixes. E alguns peixes têm necessidades mais específicas do que outros.
Então a gente tem que fornecer também alimento fresco na alimentação desses peixes. Muito bacana. Bom, a gente já recebeu um monte de dica importante aí, e agora o aquarista que está assistindo a gente fala, bom, estou preparado, eu acho que é isso aí. É um animal que se relaciona bem com outros peixes do aquário? Sim, os borboletas, pessoal, eles são peixes muito, vocês vão ver que eles são muito tímidos no começo, eles não são nada agressivos, tá? São poucos borboletas que são agressivos, eles são agressivos entre eles, mas com os outros peixes não. Então, tem que tomar cuidado com que tipo de peixe que você vai colocar ele. Vai colocar no aquário que já tem tangues, vocês precisam fazer um período de aclimatação desse peixe para os seus tangues não chegarem e começarem a bater nele. Imagina, você está colocando um peixe que já é difícil de se alimentar, é um peixe que no começo é tímido, chega no aquário novo e você vai ter os tangues indo para cima dele, batendo nele. Uma divisória, uma redinha é muito bem-vinda nesse momento. Uma divisória, uma caixa de aclimatação, qualquer coisa que os seus peixes já fiquem olhando o peixe novo e quando vocês soltarem esse peixe, depois de uns 5, 6 dias, ele já vai ser aceito de uma forma mais suave pelos habitantes atuais do Rif. Então, precisa tomar cuidado também na hora de soltar esse peixe. Tá? Ou colocar um peixe desse antes de colocar tangues no aquário também, funciona. Ele não vai atacar os tangues, vocês podem ficar tranquilos com isso. Muito bacana. E já falando nesse assunto, colocar o peixe no aquário, a quarentena para esse peixe, como é que funciona? A quarentena para borboletas é um pouco complicada, pessoal. Os borboletas, como alguns anjos, eles são muito sensíveis ao cobre. Então é uma quarentena que eu não recomendo fazer com cobre, porque se você fizer, você pode estar correndo o risco de perder esse peixe às vezes até. São muito sensíveis. São muito sensíveis ao cobre. O que você pode fazer, se você quiser quarentenar um peixe desse, a quarentena vai ter que ser um pouco mais extensa. Recebe o peixe, põe na quarentena, não coloca medicamento, alimenta ele, espera ele estar tranquilo, estar se alimentando bem, está comendo bem, aí você pode de repente colocar uma dose baixa de cobre. Baixa, mas que seja eficiente também. Certo. Tá? Ainda assim, se você puder fazer uma quarentena ou com hipossalinidade, ou com aquela técnica que o Dr. Miguel já explicou num vídeo também, que vai estar no card aqui, ó. Bora. Tô ficando bom nisso, pessoal. É bom que vocês possam fazer essa quarentena com a quarentena de troca de tanque. Certo. Tá? Essa também vai funcionar para eles. Mas também eu só faria depois que o peixe chegar, tiver mais tranquilo, porque todo tipo de quarentena pode estressar o peixe, né? Então primeiro chega o peixe, põe na quarentena, alimenta, se preocupa com a parte de alimentar o peixe, deixar ele te conhecer, entender que é você que está levando o alimento até ele vai ficar mais tranquilo com a sua presença. Depois disso é que você entra ou com medicamento, ou com hipossalinidade, ou com troca de tanque. Não coloque ele no cobre logo que ele chega, pessoal. Não é um peixe que aguenta o cobre muito bem. Muito bom. Bom, com certeza depois desse vídeo aí, acho que boas dúvidas, ou quase todas, já foram matadas aí, hein? Se alguém tiver alguma dúvida, vem aqui na Planeta Marinho. Vocês sempre vão encontrar várias espécies de peixe borboleta à venda aqui na loja. Esses peixes, infelizmente, eu não quarenteno, pessoal. Não há como eu quarentenar. O espaço disponível para quarentena aqui não é suficiente para eles, para fazer a quarentena do jeito que precisa. Tá? A quarentena que a gente faz é com cobre, e logo que o peixe chega já vai para o cobre, então é um peixe que não dá para eu quarentenar aqui na loja. Mas você pode ter certeza que, com certeza, você vai pegar um peixe saudável aqui. Tá? Se o peixe estiver doente, eu com certeza vou colocar ele primeiro para tratar, antes de colocar à venda. Eu não vou colocar nunca um peixe doente à venda. Mas é um peixe que eu prefiro não quarentenar, eu prefiro, até porque o peixe chega, ele precisa primeiro ficar tranquilo antes de ser colocado à venda. Então ele chega, vai ficar tranquilo, só depois vai ser colocado à venda. Tá? Então se vocês quiserem um peixe daqui, quiserem já pegar e colocar depois numa quarentena com medicamento, ou hipossalinidade, ou troca de tanque, às vezes já é possível. Tá? Eu ainda esperaria mais um pouco, até para o peixe conhecer vocês. Espero que com esse tipo de informação, pessoal, vocês consigam saber o peixe certo de comprar, tá? Isso é muito importante, e que acabem, não é só gastando dinheiro comprando um peixe que você depois vai perder, pessoal. Sim. Você tem que levar também, ter a consciência, levar em consideração de que todos esses animais são tirados do mar, e é a nossa obrigação dar o melhor tratamento possível para esses peixes. Nada melhor do que saber o que fazer e ter consciência de tudo isso. É isso aí, pessoal. Perfeito. Antônio, obrigado mais uma vez. Tenho certeza, o vídeo ficou sensacional. Pessoal, deixa o like aí, tamo junto. Obrigado, pessoal, Antônio. Obrigado de novo. Obrigado, Vini. Valeu. E esperem novidades, pessoal. Vou dar a dica, hein? Novo endereço. A gente vai estar junto. Valeu. Um abraço.